Você tá com algum formigamento? Formigamento na ponta dos dedos, nas mãos ou nos pés, na boca? Isso gera preocupação, não é mesmo? Você aí que tá agora me vendo e tá sentindo formigamento, deve passar na sua cabeça, opa, será que é alguma coisa grave? Será que é um AVC? Como é que eu faço para saber se isso é preocupante ou não? E como é que se investiga, né? Como é que se trata um formigamento? Então você tem que ficar aí e conferir esse vídeo. Pessoal, eu sou o Dr. Saulo, médico neurologista, e o tema hoje é parestesia. O que é parestesia? Parestesia é o termo médico para formigamento. Então, formigamento, todo mundo aqui, né, deve lembrar, já sentiu quando fica, sei lá, muito tempo deitado em cima do braço, acorda com o braço formigando à noite, ou, né, às vezes dependendo ali a posição que vai para o trono para fazer o número 2, às vezes fica com as pernas formigando. Então, formigamento é essa percepção de um certo anestesiamento com uma sensação mesmo, né, de um pinicar, né, de um formigar. E aí talvez daí venha a palavra, né, como se fosse um monte de formigas, né, andando naquela região do seu corpo, com, né, uma percepção então anormal de sensibilidade. Pessoal, e antes de seguir, poxa, né, dá uma curtida no vídeo para ajudar, para dar moral, porque você sabia que curtindo o YouTube entende que ele é importante e manda para mais gente ter acesso a essa informação? Então ajuda o canal a crescer. E muito obrigado pela sua audiência. Você é muito importante aqui pra gente. Então, o formigamento tem tudo a ver com sensibilidade. Então, áreas neurológicas que interpretam a sensação de sensibilidade, ou nervos que transportam a sensibilidade, ou áreas da pele que captam a sensibilidade estão alteradas. Mas calma, hein? Antes da gente entrar nessas questões neurológicas, eu tenho que te falar que não tem jeito. A principal causa de formigamento hoje é estresse. Você acredita? A pessoa, quando está sujeita a um período de muito estresse, de muita ansiedade, muita liberação normal de adrenalina, jorradas de adrenalina pelo cérebro, e essas liberações, essas ondas anormais de adrenalina, elas podem, de alguma forma que a gente não entende muito bem, provocar formigamento. Então é muito comum pessoas que passam por um quadro de ansiedade estarem com sensação de formigamento nas pontas dos dedos ou nas mãos, às vezes formigamento em algumas regiões do corpo inespecíficas, às vezes formiga um lado, às vezes formiga outro, às vezes formiga em volta da boca, às vezes, né, formiga alguma parte do corpo, mas que são normalmente formigamentos assim erráticos, né, não seguem um padrão muito específico e que não são fixos, que ficam indo e voltando, aparecem e desaparecem. Então, né, estresse é uma causa importante. Mas claro, né, ninguém vai chegar e falar assim, ah, isso é só um estresse e pronto, acabou. Não. Primeiro que se for estresse, quer dizer que é um estresse importante, quer dizer que é seu cérebro dando um sinal de alarme que você precisa de uma atenção médica, porque esse estresse está fazendo mal para sua saúde. Aqui vai ficar a dica, né, para você buscar um médico psiquiatra para fazer um check-up dessa parte. E segundo que, e se não for o estresse? E se o estresse está junto aí, mas tem alguma outra questão neurológica? Por isso que agora eu vou explanar um pouquinho sobre situações médicas outras que poderiam gerar o formigamento. Bom, começando pela nossa pele. Na nossa pele existem receptores de tato, né, da sensação de toque, e se esses receptores de tato por algum motivo estão alterados, isso pode me fazer gerar uma sensação de formigamento. Por exemplo, uma lesão química, um produto químico que machucou minha pele, ou, né, se eu queimei a pele naquele local, se ela ficou exposta a uma sensação climática muito diferente, muito frio, ou um clima muito seco, né, que deixou ressecada a pele, enfim. Problemas dermatológicos, infecções de pele, entre outras coisas, poderiam gerar a sensação de formigamento no local onde a pele está afetada. Alergia de pele é outro exemplo. Mas aqui, qual que é, né, a grande dica? Visualmente, normalmente a pele está alterada no local que está formigando. Essa é a grande dica. Tá formigando aqui e olha ali, tem uma mancha, um escuro, um ressecamento, alguma coisa diferente na minha pele. Essa seria a grande dica de que é uma questão dermatológica por trás do formigamento. Prurido, né, coceira, outro sinal de alarme que pode ser a questão na pele por trás do formigamento. Então, né, quando é na pele ou é visível, ou existe, né, alguma outra sensação naquela região específica da pele, como sensação de ardor, de queimação ou de prurido, de coceira. Bom,
Essa informação do tato ela tem que chegar na minha medula para ir para o meu cérebro. Quem leva da pele para a medula, para depois subir para o cérebro, são os nervos sensitivos. Então, se eu tenho doenças que não deixam com que os nervos transmitam a informação da pele para a medula, isso pode me gerar também formigamento. E algumas questões aqui valem ser citadas, por exemplo, diabetes. Diabetes não tem como não citar. Diabetes gera muito formigamento, em especial em extremidades, né, mãos e pés. Por quê? Porque as fibras pequenininhas, os nervos pequenininhos, são os primeiros a começarem a ser agredidos pelo excesso de açúcar. No diabetes, quando não está compensado, esses nervinhos começam a falhar e isso gera formigamento. É a neuropatia do diabético que a gente fala. Mas eu citei um exemplo clássico, mas várias outras situações podem agredir esses pequenos nervos e gerar formigamento. Por exemplo, carência de vitamina B, é um clássico, né? Quando a reserva de vitamina B está baixa, isso pode levar a uma agressão desses nervos sensitivos e gerar formigamento. Doenças infecciosas, por exemplo, né? A hanseníase. Doenças reumatológicas, né? Existem doenças reumatológicas e autoimunes que atacam os nervos, né? Como se meu corpo estivesse produzindo anticorpo contra meus próprios nervos. E eu começo, né, a ter uma agressão ao longo do tempo pelos anticorpos dos meus próprios nervos, entre várias outras situações. Então aqui o que a gente chama de um grupo grande chamado de neuropatias, sendo um exemplo clássico a neuropatia diabética, sendo, né, exemplos esdrúxulos as doenças autoimunes que atacam os nervos. Aqui como que eu faço para saber se o nervo está falhando ou não? Primeiro no exame neurológico, o neurologista consegue saber se tem algum território de nervo exatamente que está acometido naquela área do formigamento, para saber qual nervo que é, em qual região. E também existe um exame chamado eletroneuromiografia, que é, né, um exame complementar, onde tem algumas agulhinhas que emitem choque, o aparelho registra para saber como está a condução dos nervos. Esse aparelho, a eletroneuromiografia, consegue identificar se tem uma neuropatia, se tem uma falha na transmissão sensitiva dos nervos, né, da pele para a medula, mostrando então um processo de neuropatia. A próxima falha seria na medula. Na medula normalmente é algo mais exuberante, porque quando eu tenho uma doença na medula, por exemplo, também uma carência de B12, normalmente não é só o formigamento. O pessoal vai ter desequilíbrio, vai ter perda de movimento, vai ter outros comemorativos de doenças medulares, mas em alguns casos caprichosos, no início, né, pode só se manifestar na forma de formigamento, mas aqui é mais uma exceção à regra mesmo. Ou pode ser um problema realmente lá no cérebro, nas áreas do cérebro que processam a sensação, né, a recepção sensitiva do corpo. E aqui sim eu poderia ter, né, como exemplos AVCs. Se o AVC pega as áreas do cérebro sensitiva, poupando as áreas motoras, as áreas do movimento, a pessoa pode ter só um formigamento como sintoma do AVC. Mas aí normalmente como que é esse formigamento? Em hemicorpo ou em hemiface. Então é só metade do rosto certinho que está formigando ou só metade do corpo certinho que está formigando. Isso seria um sinal de alerta para um possível AVC acometendo uma área sensitiva com a movimentação preservada. Se tiver perda de movimento, dificuldade para falar, outros comemorativos de AVC, aí reforça ainda mais, né, essa possibilidade. Pode ser uma esclerose múltipla. A esclerose múltipla ela pode acometer essas áreas sensitivas e não raro, né, pessoas com esclerose múltipla, elas reclamam de formigamento, né, e muitas vezes no começo do quadro, né, na descoberta do diagnóstico. Isso é muito simples de descobrir através de uma ressonância. Então, tanto a esclerose múltipla quanto o AVC, eles aparecem numa ressonância. Então, muitas vezes, se a pessoa tem formigamento, o médico neurologista examina e vê que tem uma falha que remete mais a uma causa central e não nos nervos, né, e não na pele, normalmente uma ressonância vai ser solicitada e a ressonância ela conseguiria descobrir, desvendar se é, por exemplo, um AVC ou se é, por exemplo, uma esclerose múltipla. Se algo for urgente, né, algo que começou agora de uma forma abrupta e um formigamento importante, normalmente isso é feito em caráter de urgência, em pronto-socorro. A pessoa ela é internada para fazer tomografia e ressonância para tentar identificar esse quadro, né, naquele exato momento. Seguindo os exemplos, né, um outro exemplo que a gente poderia dar, a neuralgia do trigêmeo, né? Existe um nervo sensitivo responsável pela sensibilidade da face, chamado nervo trigêmeo. Ele tem 3 ramificações e aí uma dessas ramificações pode dar dor, que é o quadro típico da neuralgia do trigêmeo, mas às vezes formigamento. Então, às vezes formigamentos em região específica do rosto que
acontece sempre naquele lugar, às vezes acompanhado de dor, pode ser sinal também de uma neuralgia do trigêmeo, mas de novo, neuralgia do trigêmeo normalmente vem acompanhado do comemorativo da dor, para daí sim o médico neurologista fazer o diagnóstico e começar um tratamento assertivo para a neuralgia do trigêmeo. Bom, pessoal, acho que eu citei aqui as principais coisas que a gente tem que saber. Então, refrescando a memória. Não tem jeito, né? O estresse muitas vezes vai estar por trás disso, então calma, né? Pode ser que seu formigamento não é nada de grave. Pode ser que seu formigamento, né, vai ter uma resolução mais fácil e mais simples do que você imaginava. Se o emocional está muito comprometido, vale a pena buscar um médico psiquiatra para dar atenção conjunta. Podemos ter problemas de pele, no nervo, na medula ou no cérebro. Quando o médico neurologista suspeita de problema no nervo ou no cérebro, normalmente uma eletroneuromiografia e uma ressonância serão solicitadas, às vezes alguns mais exames, dependendo do caso e dos resultados. E sempre também tem toda uma parafernália de exames de sangue que a gente faz para ver, né, vitamina B12, doenças reumatológicas, doenças imunológicas, que poderiam estar por trás aí de um ataque no cérebro ou um ataque nos nervos, conforme eu citei. Então a investigação ela envolve passar no médico neurologista e esse médico neurologista vai solicitar eletroneuromiografia e ressonância nos casos de necessidade e o tratamento. Você tem que saber que hoje existem remédios para formigamento. Você vai tratar a causa, lógico, como assim? Se a causa é o estresse, eu vou tratar o estresse. Se a causa é um problema no nervo, um diabetes atacando o nervo, eu vou tratar o diabetes. Se a causa é uma carência de B12, eu vou repor a B12, então eu vou tratar a causa. Mas existem também remédios sintomáticos para a parestesia, para o formigamento. Aqui normalmente a gente usa, né, a gabapentina, o gabaneurin, a pregabalina, que é a Lyrica, ou o Cymbalta, que é a duloxetina. São 3 exemplos de remédios bastante usados na atualidade para parestesia, para formigamento. Esses remédios eles vão atuar tanto na transmissão elétrica do dado sensitivo através dos nervos, como também na interpretação neurológica desses dados sensitivos, fazendo com que com isso a pessoa tenha alívio do sintoma da parestesia. Esses remédios costumam funcionar bem para uma grande parte das pessoas. Infelizmente, tem casos que são refratários ao tratamento e a pessoa não tem uma resposta muito adequada com as medicações. E lembrar também, né, muitas vezes, o que está sendo tratado, porque a parestesia, o formigamento, ela tem sim um potencial de reversibilidade com os remédios. Mas se eu já tenho uma anestesia, uma área totalmente anestesiada por alguma doença, muitas vezes isso já é sequelar, isso já não é mais passível de melhora. Então, às vezes, a pessoa está subindo dose de remédio, combinando os remédios para tentar tratar uma coisa que infelizmente já é intratável. E lembrar que existem fisioterapias sensitivas também, existem várias estratégias de fisioterapia para ajudar no incômodo sensitivo da parestesia, do formigamento. Espero que tenham gostado do vídeo, bastante informação. Deixe os comentários aqui se você sofre de parestesia, de formigamento. Um grande abraço, obrigado por ter me acompanhado até aqui.